E aí, meu povo, vamos para a terceira parte dessa mesa real. Aqui nesta casa que eu defini como o ministro A. Moraes, tá bom? A casa foi definida como ele, tá bom? A carta que eu li, a energia lá do diabo que saiu aqui na casa do pendurado, a gente leu a energia do arcano em cima desta casa. Eu vou ler a energia desses arcanos que caíram na casa do que foi representado pelo ministro. O que é que a gente tem aqui de informação? Aquela pessoa muito bem articulada, né? A gente sabe que parece que a proteção dessa pessoa é... Pera aí, só um minutinho, gente, que o gato quer subir. Não sobe, Gag. Não. Só um minuto, gente, que o gato quer subir na mesa. Bom, espero que ele não suba. Ele tá aqui do meu lado olhando pra minha cara. Só esperando eu me distrair. Então a gente tá diante daquela força que usa seus potenciais para o lado sombrio ou o lado sombra, como queiram. Então a gente tá diante de uma pessoa que tem uma velocidade mental muito alta, uma velocidade de decisão, dentro, né, de uma energia muito danosa. E, assim, 2026 não vai ser diferente do que a gente tem vivido de decisões arbitrárias, injustas, pesadas, algo que está sendo construído, algo que vinha sendo construído, vai ter uma nova investida, né? E a gente precisa estar forte para, do nosso jeito, lutar, né? Cobrar dos nossos parlamentares. Só um minutinho, que minha filha tá falando com o pai dela, só um minuto. Desculpa, gente. Então, vai haver uma nova investida, sim, tá? Coisas vão ser construídas, um novo caminhar, né? Algo está sendo desenvolvido para o nosso bem. E lá vai ter peixeira arrastando no chão de novo. Vamos passar por, novamente, outras investidas dele. Mas não sinto, de forma bem sincera com vocês, não sinto que esse ano vai ser um ano fácil não para ele. Porque temos uma negociação aí. Não vai ser fácil para a gente também, né? Porque a moeda de troca vai envolver muitos momentos de instabilidade. E, de repente, essa moeda de troca pode ter sido assim, ele entrega o que você quer, digamos que o governo brasileiro tenha dito isso, olha, Trump, eu entrego o que você quer, mas você, em compensação, não se meta no que eu estou fazendo no país. Isso é perigoso. Vamos lá. A gente tem a carta da torre, que eu determinei como as reviravoltas externas que vão interferir aqui nas nossas coisas internas. Então, a gente tem, assim, essa instabilidade. O cavaleiro de paus é a atitude, né? Também a atitude assertiva, é a rapidez para executar algo. E a gente tem dois de espadas, que é aquilo que a gente não tá vendo. Tem algo que a gente não tá vendo. Ou a gente tá vendo, mas a gente não quer... Sabe quando a gente fecha o olho e deixa o outro um pouquinho aberto? Coisa de criança? É exatamente essa atitude que a gente tá tomando diante de coisas que vão acontecer no mundo e a gente não tá se preparando. A gente vê um cenário lá atrás de vulcão, né? E a gente vê uma torre aqui. Então, acho que a gente precisa começar a se informar sobre o que a gente pode fazer com as nossas finanças, como é que a gente vai lidar com relação à internet, à nossa comunicação, porque é aquela história. Sai da frente, minha gente, que o bicho louco vem aí. Tanto aqui, como até aqui mesmo na Carta do Diabo, eu lembrei desse meme. Então, tem coisa acontecendo prevista, né? Para acontecer em nível mundial, que vai mexer profundamente com a gente. A gente precisa enxergar as coisas, como elas vão se apresentar e já tomar as nossas atitudes, tá bom? Essa conjunção me deixou
bem preocupada. Gente, indo para cá, para essa posição, né? Esse arcano que eu coloquei como a representação do Brasil, a gente vem com o eremita e o 5 de ouros. Isso me deixa bem preocupada, porque a gente sai de uma caminhada aqui da torre, ó. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. A gente sai dessa caminhada dessa torre que tá vindo com desestabilização. E a gente tem que ir atrás do que fazer em período de crise financeira, alimentícia. Olha, gente, eu não sei porque eu tô dizendo isso de forma tão repetida, sabe? Aí a gente sai dessa conjunção da torre para a carta da estrela, para a casa da estrela, para o arcano da estrela, que é o que fala sobre fé restaurada, esperança renovada, animosidade para retomar, para recomeçar, né? Só que a gente vem com um eremita em cima e uma carta de escassez, de falta, de doença, de período difícil. O eremita é o recluso. Além dele ser o sábio, o introspecto, o maduro, o pensador, mas ele também tá, ele tá recluso. Então eu imagino que esse período aqui, eu não coloquei o mês do ano, né? Mas primeiro semestre do ano que vem, pode estar vindo algo aí em termos mundiais que vão afetar também a gente. E a gente precisa cuidar das finanças e da saúde. Tá com uma cara da gente ficar meio limitado, seja no movimento, seja na comunicação, porque o eremita ele não conversa com ninguém, ele vai para um canto lá no alto da montanha, lá para dentro, como fala aqui no Nordeste, para o buraco da catita. Ele se esconde lá, não fala com ninguém. E ele tá aqui, ó, com a sabedoria, que a cobra também, ela muda de pele, né? Ela é meio que uma versão animal desse eremita, ela muda de pele, ela se transforma. E a gente tá diante de mudanças, e a cobra também é o símbolo da saúde, né? Tá aí o símbolo da medicina, da psicologia, enfim. Então eu tô achando uma conjunção bem esquisita. Não vai me assustar se no primeiro semestre do ano que vem a gente tiver aí alguma notícia sobre questão de doença ou de um baque financeiro ou alguma coisa com relação à nossa limitação de comunicação, viu? Gente, o arcano da lua que eu posicionei, né, como as forças ocultas que atuam sobre nós, sobre o nosso país, é a terceira conjunção aqui dessa mesa que sai de uma maneira tão perfeita, começa a me dar um tremor interno. Porque a lua não é só intuição, né, gente? O princípio feminino, o emotivo, o ciclo, mas também o que está oculto, o que está confuso, o que pode inclusive ser usado para ser ocultado. É aquela energia que a gente não enxerga porque a gente não quer. É mais ou menos isso. A lua existe algo que os brasileiros não estavam querendo ver. Os brasileiros, né, que, como é que eu diria sem ser derrubada aqui no YouTube? Os brasileiros que estão coadunantes, digamos, consonantes com a situação atual. Tem uma coisa que vai ser obrigatoriamente revelada, que vai vir assim como um boom, como um balde de água fria até para os apoiadores né, do atual governo. Sabe quando você não consegue fugir disso que vai ser mostrado?
Porque o julgamento é a carta da... É a carta não, é a energia de verdades, de reavaliação do que é mostrado. É como a gente estar nu diante de Deus, digamos. A gente tá ali puro, sem nada a esconder, do jeito que a gente é. Ele tá vendo a gente por dentro e por fora. A gente não tá vestindo algo para enganar. É como se fosse isso. Então, a energia desse arcano é aquela verdade que vem e desnuda tudo. E assim, quando junta com esses 6 de paus, que é a energia do sucesso, do triunfo, da vitória, do reconhecimento, daquela verdade meritocrática. Você vê que aquela pessoa conseguiu porque ela mereceu. E de repente, essa conjunção pode trazer pra gente uma informação assim, sabe aquela verdade que a pessoa vai ser obrigada a dizer: fulano, beltrano, cicrano estava certo. Até mesmo quem é apoiador da atual situação, essa verdade que vai aparecer mais uma, né? Porque a gente está vindo já de tantas verdades que estão sendo trazidas à tona e são escondidas, são colocadas aí com 1 milhão de anos de sigilo. A gente está lidando com uma verdade atrás da outra. Essa é mais uma. Só que eu acho que como a gente vem disso daqui, ó, como a gente vem de conjunções complicadas aqui, da torre, da estrela, de coisas que vão, né, nos atingir, é como se fosse assim, não tem jeito. É como se fosse assim, aquele lado lá estava correto o tempo todo e não tem jeito, não tem como a gente desver. É justamente isso que está acontecendo aqui nessa conjunção do julgamento com a lua. Não tem como desver e realmente o outro lado estava avisando o tempo todo e a gente tem que dar a mão à palmatória, né? É isso que eu vejo nessa conjunção. Bom, o sol finalmente, né, meu povo? É porque a gente merece, né, meu povo? Um período de apaziguamento, né? Porque a gente vem dessa... O tarô conta uma historinha, né? Então, está tudo conectado. Cada elemento, cada arcano está conectado porque é uma jornada que a gente vive individualmente, socialmente. Então, a gente vem desse despertar aqui, dessa coisa que vai ser rasgada, esse véu que vai ser rasgado e todo mundo indistintamente vai ter que ver, não tem jeito. E a gente vem para o sol, que é finalmente a clareza individual, né? Quem ainda estava cego, não tem jeito, vai ter que ver. E a gente vem com a estrela, dando mais um sopro de fé, mais um sopro de esperança nesse período do ano que vem. Glória a Deus, espero que assim seja. Espero que vocês que estão assistindo esse vídeo vibrem nisso, orem para que ano que vem esses conflitos desnecessários, essas briguinhas, essas batalhas, essa coisa que suga a nossa energia no dia a dia. Não sei se vocês sentem isso, mas parece que essa polaridade deixa a gente, suga a nossa energia, deixa a gente por dentro tão cansado, tão enfadado, que tem dias, não sei se vocês sentem, mas tem dias que a gente acha assim, meu Deus, ou você vai trabalhar no modo automático. Porque tanta briga, você abre o YouTube, você vai ver as redes sociais, é tanta coisa puxando a nossa energia para coisa ruim, para o embate, que eu acho que nada mais meritório para nós do que esse período de apaziguamento, ou um período de baixar a guarda, pelo menos baixar a guarda, né? Isso aqui mostra um período de baixa de guarda, porque a gente tem uma fé renovada, um período de fé renovada, juntando com uma clareza, com uma renovação vinda de um rasgar de véus obrigatório, porque esse rasgar de véus que está aqui, quem vai trazer a espiritualidade, quando a espiritualidade mete a mão, ela mete sem pena, né?
E eu espero que realmente, já para perto do meio do ano, a gente consiga ter um respiro de respeito, né, uns com os outros, gente. A gente tá precisando se respeitar como povo. Não é direita respeitar só quem é da direita, esquerda respeitar só quem é da esquerda, todo mundo se respeitar como povo. Quem constrói esse país são os dois lados. Uma treta que acontece com um lado afeta todo o resto. É o efeito dominó, né? Eu acho que a gente precisa realmente se dar as mãos. Eu acho que esse rasgar de véus é mostrar isso. Aí, nessa posição que eu elenquei como o nosso karma, é muito profundo isso aqui. É uma das conjunções mais fortes que existe no tarô. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês. É uma conjunção extremamente forte, porque a gente está se desapegando de valores antigos, de crenças, de... Nossa, a gente está desapegando de um passado que não funcionou. A gente, como povo, viu que não funcionou. E eu acho que o nosso destino é sermos unidos. A gente fala aqui de um 4 de paus, que é a celebração, é a estabilidade, é uma das cartas de celebração, mas de uma estabilidade calma, de uma... É como se a gente tivesse entrando num período de finalmente a gente entender que a gente precisa se estabilizar coletivamente, como povo, né? Esse arcano do julgamento, que é o que está aqui, né, que caiu em cima da lua, ele traz revelações profundas dentro... Cadê, meu Deus? Eu botei... Tá aqui. Peraí. Não, tá aqui. Dentro de uma conjectura de necessidade social. A gente precisa enxergar encarar nossos medos, encarar o nosso passado, admitir que não funcionou do jeito que estávamos sendo conduzidos para agir. A gente estava se destruindo e o nosso karma é esse enfrentamento. É enxergar, admitir, ultrapassar, né, vencer, vencer o passado e a gente se juntar, a gente se unir de novo. Essa é uma conjunção extremamente forte. É uma outra conjunção, assim, que até, às vezes até me dá vontade de chorar, me deixa bem emocionada, porque a gente necessita muito pertencer a nós mesmos. Nós precisamos pertencer a nós mesmos, né? Não é assim, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Eu não sou não, meu povo, dá isso, dá aquilo, dá fulano, Não, porque quando a gente usa isso, parece que essas crenças são nossos donos. São nossos donos. Vai lá na gramática e vê, eu sou da direita, eu sou da esquerda, não. Ela não é dona da gente, a direita não é dona da gente, a esquerda não é dona da gente. Nós precisamos ser donos de nós mesmos. Porque no final das contas, gente... a gente tá no mesmo barco, né? Isso aqui é muito profundo. E vamos terminando, né, essa leiturinha com o mundo, com essa esse arcano que é o de finalização, de completude, sabe aquela assim, terminado com a máxima eficiência, fechado o ciclo com a máxima eficiência, é o mundo, né? E a gente vem com a sacerdotisa e esse 6 de espadas, que é uma partida, né? A gente tá indo para uma nova jornada sem olhar para trás. A gente tá olhando para frente com essa nova sabedoria, com esse novo conhecimento dentro da gente, para a gente fechar um ciclo. Deixa eu virar de novo. A gente fechar um ciclo de sofrimento. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. A gente fechar esse ciclo, gente, de sofrimento, de treta, de inimizade, de raiva, de desunião, de violência verbal, violência jurídica, violência física.
E a gente precisa ultrapassar, né? E a gente precisa vir com esse... A gente precisa vir com esse novo conhecimento acumulado, esse novo conhecimento transformador, né? E a partida é inevitável. Mudar de rumo é inevitável. Ir embora destas situações é inevitável. E eu acho que esse primeiro semestre, a gente vai passar por um turbilhão de coisas que eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, compartilhe esse vídeo e ajude pessoas a se perceberem, né? Que no final das contas, olha aí, gente, no passado da humanidade, quantas tretas, quantos conflitos, nós fomos colocados nesses conflitos, começando pelos conflitos pequenos do dia a dia, odiar o outro, ferrar o outro, perseguir o outro, né? Desde da menor atitude, nós fomos conduzidos a nos odiar. E fomos obrigados a aceitar conflitos. Eu não vou dizer outras palavras, né? Mas é G, tá bom, gente? O conflito pode trocar pelo G. Fomos obrigados ao longo da história da humanidade a entrar em G, né? Em conflitos pesados. Que no final das contas, quem promove o conflito fica de boa na lagoa. No máximo é preso, é exilado, né? Às vezes dá uma racha para cima, mas a gente fica aqui se restaurando. Passando por um novo ciclo de sofrimento, passando por um novo ciclo de desgaste, de briga de novo. Quem fica, parece que vai concluir o serviço do outro que fez a gente brigar mais ainda. E a gente precisa superar isso, ir embora dessa situação, tá? Ir embora começando mentalmente, né? Tá aqui, a gente tem um 6 de espadas, um naipe de espadas, que esse ir embora precisa começar na cabeça da gente. Um ciclo, ó, olha a lua, não tá aqui à toa. Então, é a mudança de ciclo que a gente tem que passar, porque, mais uma vez, 2026 vai ser um ano, um vixe atrás de eita. Eu vou fazer a leitura para o segundo semestre no recesso do ano que vem. Quando eu tiver de recesso, né, aí eu vou ter o tempo que eu tive hoje para ver, para a gente entender como é que já vai ser o desenrolar do nosso ano. Mas prestem bem atenção, gente, nesse movimento. Prestem atenção no que nós somos, no que nós estamos nos tornando contra nós mesmos, nos monstros que nós estamos sendo com nós mesmos, né? E mais uma vez, eu deixo aqui a mensagem. Sejamos líderes de nós mesmos. A gente não tem que ter medo de enxergar a verdade, de perceber o que a gente precisa para a gente sofrer menos. Sabe aquela coisa de enfrenta que dói menos? É por aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada. Deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo, fala para as pessoas que isso aqui existe, para todo mundo já entender como é que vai ser o desenrolado ano que vem. E eu espero vocês na nossa próxima caminhada dos signos, tá bom, gente? Vou fazer a mandala astrológica para o primeiro semestre de cada signo por decanato, por período de nascimento. E eu fiz umas plaquinhas para vocês entenderem como é essa história de decanato. E é isso, minha gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deixe seu like, se inscreva, que a gente vai ter uma periodicidade maior aqui, nossos encontros, tá bom? Um beijo em todo mundo. Fiquem na Santa Paz de Cristo. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que Deus abençoe o mês de vocês. E vamos lá, né, gente? Com força na peruca. Vamos ajeitando o sutiã. Que 2026 já tá aí batendo na nossa porta. Um beijo, gente. Tchau.